noite, irmãos, graça e paz. Nós vamos começar o nosso estudo bíblico. Vou pedir para o pessoal colocar os slides. Muito bem, nós estamos estudando o livro de Neemias. Os irmãos da igreja já sabem, eu acredito que só os visitantes não sabem. Nós estamos estudando os livros da Bíblia, capítulo por capítulo. O pastor começou em Gênesis e nós estamos no livro de Neemias. Estamos na reta final deste livro. Então nós vamos começar o nosso estudo dessa quarta-feira, dia 23 de outubro de 2024. Esse aqui é o esboço do livro, esboço de Neemias. O livro está dividido em duas partes. Primeira, a reconstrução dos muros, capítulos 1 a 7. E segunda, a restauração do povo, capítulos 8 a 13. Então, o livro tem 13 capítulos que estão divididos nessas duas partes aqui. Nós estamos na segunda parte do livro, terminando já o livro. Provavelmente nós vamos ter só mais um estudo bíblico nesse livro na próxima semana, se Deus quiser. Nós já falamos sobre os muros e agora nós estamos falando sobre o povo. Dos capítulos 8 a 13, a ênfase do livro tem a ver com o povo. Muito bem, na semana passada, no último estudo, o pastor Nelson falou sobre o capítulo 10, Neemias 10. O tema que foi abordado lá é Fundamentos de uma Aliança Bíblica. Então, na ocasião, os irmãos devem estar lembrados, o pastor destacou 3 fundamentos importantes que são destacados no capítulo 10. O primeiro fundamento que o pastor falou foi a questão do casamento misto. O segundo fundamento tem a ver com a questão do sábado, a guarda do dia do sábado. E o terceiro fundamento, o sustento do templo ou o sustento da casa do Senhor. Então, casamento misto, sábado e sustento da casa de Deus. Muito bem, hoje a nossa ideia é estudar 2 capítulos. Eu peço que os irmãos já abram a sua Bíblia, por favor, em Neemias, capítulos 11 e 12. A nossa ideia é estudar esses 2 capítulos nessa noite. Neemias 11 e 12. O tema que eu dei para esses 2 capítulos é esse daí que vocês estão vendo, a dedicação dos muros de Jerusalém. A princípio, se os irmãos derem uma olhada nesse texto, nesses 2 capítulos, eles parecem bastante áridos. Capítulos com um monte de nomes estranhos, nomes desconhecidos, nomes que a gente até trava a língua na hora de falar, de tentar lê-los. Parece 2 capítulos bastante áridos, mas a gente vai ver a importância que esses 2 capítulos têm. Então, a dedicação dos muros, vai aparecer bastante nome aí, mas a gente vai caminhar nesses 2 capítulos. Antes de nós entrarmos nos 2 capítulos propriamente ditos, deixa eu fazer 2 observações importantes para que nós entendamos a importância, por que esses 2 capítulos estão aqui. Por que 2 capítulos com tanto nome estranho, nome que nós não estamos habituados, por que esses nomes estão aqui? 2 observações iniciais para que nós entendamos os capítulos 11 e 12. A primeira observação é que o muro estava pronto. O muro já estava concluído, eles haviam terminado, vale a pena a gente voltar aí no capítulo 6. Capítulo 6, versículo 15, é feita uma descrição a respeito do muro. Neemias 6,15 diz: Acabou-se, pois, o muro aos 25 dias do mês de Elu, em 52 dias. Então, essa é a primeira observação. Os muros estavam prontos, eles foram reconstruídos. E muro, naquela época, falava de segurança. A cidade estava cercada, estava murada, portanto, ela tinha segurança. Essa é a primeira observação. Segundo,
A segunda observação é que o povo estava instruído. O povo já havia sido ensinado na lei do Senhor. Veja aí, por exemplo, capítulo 8. Capítulo 8, versículo 8, nós temos aí, o povo já estava, o muro estava construído e o povo estava instruído. Neemias 8:8 diz assim: leram no livro, na lei de Deus, claramente, dando explicações, de maneira que entendessem o que se lia. Então, você percebe aí que a lei do Senhor, a lei de Moisés, havia sido explicada para o povo. E naquele dia, naquela ocasião, Esdras e Neemias estavam juntos naquela grande cerimônia, naquele grande culto realizado com horas e horas de duração. Construíram inclusive um púlpito semelhante ao nosso aqui, né? Um púlpito de madeira, para que o sacerdote Esdras pudesse ensinar a palavra de Deus. Então veja, os muros estavam prontos, o povo estava instruído. Aliás, sobre o versículo do púlpito, veja aí ao versículo 4, Neemias 8:4 diz assim: Esdras, o escriba, estava num púlpito de madeira que fizeram para aquele fim. Então, colocaram ele nesse púlpito de madeira para ensinar a lei do Senhor. Então, muro pronto, povo instruído, agora, portanto, é hora de organizar a cidade. É hora de colocar cada um no seu devido lugar. E o nosso Deus é um Deus de organização. Ele coloca cada pessoa, cada situação no seu devido lugar. Você percebe essa organização de Deus já na criação. Por exemplo, Deus criou todas as coisas em 6 dias. Mas Ele poderia simplesmente ter dito, haja, e, como eu já ouvi dizer, né? Haja luz e hageu luz, né? Não, haja luz e houve luz. Então, Ele poderia ter criado todas as coisas instantaneamente, mas Ele faz em dias separados, de forma didática, para que nós também pudéssemos aprender. Então, os muros estavam construídos, o povo estava instruído na palavra do Senhor, então agora é hora de organizar a cidade, colocar as pessoas, as lideranças no seu devido lugar. É por isso que vai aparecer tanto nome. O muro está pronto, o povo está instruído, mas a cidade está vazia. E é hora então de povoá-la, é hora de colocar cada um no seu devido lugar. É isso então que nós vamos ver, basicamente. Eu dei a estrutura geral para que os irmãos entendam a ideia de por que tantos nomes aparecem aí nesses capítulos. Muito bem, esboço de Neemias 11 e 12. Os capítulos estão divididos em 2 partes. Primeira, a habitação da santa cidade, capítulo 11. E segunda, a adoração do povo de Deus, capítulo 12. Então, 2 palavras-chave. A palavra-chave do capítulo 11 é habitação. E a palavra-chave do capítulo 12 é adoração. Eu pensei em colocar a palavra ocupação, né? A ocupação da santa cidade. Mas essa palavra ocupação não é muito boa nos nossos dias. A gente sabe disso, né? Quando você escuta a palavra ocupação, você provavelmente associa a algum partido político, alguma coisa dessa natureza. Então, ocupação indevida, alguma coisa assim. Então, eu pensei inicialmente em colocar a ocupação da santa cidade, mas eu troquei pela palavra habitação. Aliás, as palavras, com o tempo, ela vai ganhando um sentido e uma conotação que originalmente não tinha, né? Se usasse a palavra ocupação aqui, eles não fariam nenhuma associação ruim que você e eu fazemos hoje por conta da palavra ocupação. Então, no capítulo 11 é a palavra habitação. São 36 versículos. E a ideia é de habitar, de morar, de residir, já que os muros estão reconstruídos, o povo já está instruído, é hora de habitar na cidade. Vamos ver então aí alguns detalhes. Capítulo 11, a habitação da santa cidade.
Santa cidade aqui é uma referência a Jerusalém, a cidade de Jerusalém. Eu dei esse tema por causa do versículo 1. Dá uma olhada aí, por favor, verso 1. Os príncipes do povo habitaram em Jerusalém, mas o seu restante deitou sortes para trazer 1 de 10 para que habitasse na santa cidade de Jerusalém, e as 9 partes permaneceriam em outras cidades. Então, o tema do capítulo 11, a habitação da santa cidade. Você vai ver a distribuição, como que foi feita essa habitação, esse preenchimento da cidade que já estava murada, cercada, instruída pela palavra de Deus, bem governada, porque havia o governador Neemias. Então, a gente vai ver a questão da habitação. Muito bem. Opa, acho que travou aqui. Travou? Pode passar, Alex, por favor. Aí. Então, vamos ver aí a primeira parte, a habitação dos líderes, versículos 1 a 19. Novamente, veja aí versículos 1 e 2, o texto vai falar sobre os chefes, os príncipes, os cabeças que começaram a habitar a cidade. Versículos 1 e 2. Os príncipes do povo habitaram em Jerusalém, mas o seu restante deitou sortes para trazer 1 de 10 para que habitasse na santa cidade de Jerusalém, e as 9 partes permaneceriam em outras cidades. O povo bendisse todos os homens que voluntariamente se ofereciam ainda para habitar em Jerusalém. É preciso lembrar que a cidade estava vazia, não havia aparentemente nenhum atrativo para morar em Jerusalém, porque a cidade ainda estava vazia, a cidade estava recuperada dos escombros, havia sido reconstruída. É feito um sorteio aí, tem uma palavra para nós que às vezes não é muito compreendida, a palavra sortes, deitaram sortes. Sorte para a gente também, a gente entende outra coisa, né? Sorte para a gente é par ou ímpar, não é assim? É par, eu falo par e você fala ímpar. Mas sorte aqui no contexto dessa passagem não tem a ver com par ou ímpar, cara ou coroa, coisas dessa natureza. Sorte na Bíblia está mais relacionado com aquelas 2 pedrinhas que ficavam na veste do sacerdote, o Urim e o Tumim. Eram pedras que revelavam a vontade de Deus. Então, sortes aqui, lá no Novo Testamento, lá em Atos 1, quando Judas havia cometido suicídio, que ele se matou, e aí o colégio apostólico estava reunido para escolher o novo apóstolo no lugar de Judas, a palavra que é usada lá em Atos 1 é que também eles lançaram sortes para escolher o novo apóstolo. E novamente eles não estão tirando par ou ímpar, cara ou coroa, para ver quem era o apóstolo. Provavelmente eles estão fazendo essa ideia do Urim e o Tumim para saber se era Matias ou se era José, cognominado justo, o novo apóstolo no lugar de Judas Iscariotes. É o caso aqui de lançar sortes. Versículos 3 a 6 falam sobre os filhos de Judá. Lembrando que são 12 tribos, as tribos do norte foram para o exílio e não voltaram, as tribos do sul também foram, mas elas voltaram. Então as que vão permanecer fiéis aqui são as tribos de Judá e Benjamim. E o autor vai fazer essa menção aqui. Então ele começa falando aí dos nomes dos filhos de Judá. Vamos acompanhar aí, versículo 3. São estes os chefes da província que habitaram em Jerusalém. Porém, nas cidades de Judá, habitou cada um na sua possessão, nas suas cidades, a saber, Israel, os sacerdotes, os levitas, os servidores do templo e os filhos dos servos de Salomão. Habitaram, pois, em Jerusalém alguns dos filhos de Judá e dos filhos de Benjamim. Dos filhos de Judá, Ataías, filho de Uzias, filho de Zacarias, filho de Amarias, filho de Cefatias, filho de Maalaleel, dos filhos de Pérez, e Maazéias, filho de Baruque, filho de Coozé, filho de Asaías, filho de Adaías, filho de Joiaribe, filho de Zacarias, filho do Silonita.
Todos os filhos de Pérez que habitaram em Jerusalém foram 468 homens valentes. Então, um destaque para os filhos de Judá. Esse nome aí, Pérez, eu destaco aí, Pérez era um nome conhecido na tribo de Judá. Pérez é um ancestral, você lembra lá em Gênesis, por exemplo, Gênesis 38, salvo engano, que um dos filhos de Judá, ele se afasta dos seus irmãos, isso está lá em Gênesis 38, um dos filhos de Judá foi Pérez. E aí esse Pérez, ele se torna grande, se torna famoso, e aí ele recebe esse destaque aqui no versículo 6, dos filhos de Pérez, que era descendente de Judá. Lembrando que é de Judá que virá o Messias. Duas tribos boas. A tribo de Judá vai trazer o Messias no futuro, e a tribo de Benjamim também ela é destacada. Benjamim era um dos filhos queridos de Jacó, com a sua mulher amada, com a sua esposa amada, a Raquel. Benjamim é a tribo que trouxe o primeiro rei de Israel. Saul era um benjamita. Então, as duas tribos boas, Judá e Benjamim. Davi era da tribo de Judá, Saul era da tribo de Benjamim. Nós temos alguém famoso no Novo Testamento que era da tribo de Benjamim, Paulo. O apóstolo Paulo era da tribo de Benjamim. Aliás, Paulo, ele se chamava Saulo de Tarso. Saulo é o mesmo nome de Saul no Antigo Testamento. Provavelmente o apóstolo Paulo recebeu esse nome em homenagem ao primeiro rei de Israel, a pessoa mais importante da sua tribo. Então ele era Saulo de Tarso. Depois ele se transforma em Paulo, certo? Paulo é o nome romano dele, Saulo e Tarso. Veja aí então, versículos 7 a 14, os filhos de Benjamim. São estes os filhos de Benjamim: Salu, filho de Mesulão, filho de Joede, filho de Pedaías, filho de Colaías, filho de Maazéias, filho de Itiel, filho de Jesaías. Depois dele, Gabai e Salai, ao todo 928. Joel, filho de Zicri, superintendente deles, e Judá, filho de Senua, o segundo sobre a cidade. Dos sacerdotes, Gedaías, filho de Joiaribe, Jaquim, Seraías, filho de Ilquias, filho de Mesulão, filho de Zadoque, filho de Meraiote, filho de Aitube, príncipe da casa de Deus, e os irmãos dele, que faziam o serviço do templo, 822. E Adaías, filho de Jeroão, filho de Pelalias, filho de Anzi, filho de Zacarias, filho de Pazur, filho de Malquias. E aí o texto segue. Talvez uma leitura difícil, árida, cansativa. Para que tanto nome assim, né? Então, se uma mulher estiver grávida e não souber o nome do filho, do menino ou da menina, pode vir para cá tranquilamente, certo? Você tem aí, leia com calma, o capítulo 11 e o capítulo 12. Se é menino, você tem um monte de opções. Se for menina, você também tem um monte de opções. Agora veja, para nós pode parecer enfadonho isso, mas olha só, no versículo 12 fala sobre 822, que nós não sabemos quem são, de onde vêm essas pessoas, para onde elas vão. Agora veja o cuidado de Deus em falar exatamente o número, 822. Lá no Novo Testamento, o apóstolo Paulo vai dizer para Timóteo que Deus conhece todos quantos lhe pertencem. Lá no Apocalipse, por exemplo, diz que o número dos salvos é 144 mil. Não são 143, também não são 145. O número é exato, o número é preciso. Pode parecer árido para nós aqui, mas Deus sabe, nós não sabemos. Inclusive está resumido aqui, 822. Deus conhece todos aqueles que lhe pertencem. Seguindo em frente, nos versículos, a gente não vai ler todos esses nomes aqui,
mas só para os irmãos terem uma ideia que eles estão separados por categorias. Versículos 15 a 18, nós temos os levitas, e o versículo 19, nós temos os porteiros, aqueles que cuidavam da segurança. Versículo 19, veja só. Dos porteiros, Acube, Talmon e os irmãos deles, os guardas das portas, 172. Veja que foi contado exatamente, precisamente. Muito bem, vamos avançar aqui. Segunda parte, os habitantes de Judá, versículos 20 a 24. Agora a ênfase está em Judá, que é a cidade que vai trazer o Messias no futuro, é a cidade santa, é a tribo de Davi, o rei Davi, e agora há um destaque para os habitantes de Judá. Veja aí o versículo 20. O restante de Israel, dos sacerdotes e levitas, se estabeleceu em todas as cidades de Judá, cada um na sua herança. Muito bem, aí o texto prossegue. No versículo 23, há uma dúvida aqui. Fala que eles obedecem a Deus, eles se reúnem para cantar, para louvar e adorar a Deus, conforme o mandado do rei. Há uma questão dúbia aqui, não ficou muito clara. Que rei que é esse? Existem duas possibilidades, olha só. Versículo 23. Porque havia um mandado do rei a respeito deles, para cantar, louvar e etc. E certo acordo com os cantores, concernentes às obrigações de cada dia. Petaías, filho de Mesezabeel, dos filhos de Zera, filho de Judá, estava à disposição do rei em todos os negócios do povo. A questão é, que rei é esse aqui? Em questão. Existem duas possibilidades, eu coloquei ali no slide. A primeira possibilidade é que o rei seja Davi. E a segunda possibilidade é que seja Artaxerxes. Duas possibilidades de interpretação. Quem mandou cantar, quem mandou louvar, quem mandou fazer essas coisas aqui? Foi o rei Davi ou foi o rei Artaxerxes? Então, há essa dubiedade aqui no texto. Eu me inclino a dizer que seja Davi, obviamente. Porque o texto foi escrito nos dias do rei Artaxerxes, rei da Pérsia. Mas, pela descrição, se você for lá para Crônicas, no final de 1 Crônicas, Davi deixou todas as instruções, as orientações de como deveria ser o canto na igreja, no templo, quem deveria cantar, os instrumentos que deveriam ser tocados. E lá você tem, por exemplo, três líderes, três grandes músicos, Asaf, Remã e Gedutum. Eles aparecem no livro dos Salmos. Então eu me inclino, não está claro no texto aqui, mas parece uma ordem, um mandado do rei Davi. Muito bem. Terceira parte aqui, os habitantes das aldeias. Então veja a organização da cidade. Começa pela liderança, depois começa pelos habitantes de Judá, e depois eles vão para as aldeias, os lugares que talvez fossem considerados menos importantes, mas eles serão citados. Então, versículos 25 a 36. Eu queria destacar apenas alguns nomes de cidades que são conhecidas nossas. Umas não, outras sim. Por exemplo, lá no versículo 27, tem uma cidade, uma aldeia, uma cidade ou aldeia que é mais familiar, sua e minha. Veja aí, é Berseba, em Azar-Sual, em Berseba e suas aldeias. Então, Berseba é mais familiar para nós. Dan e Berseba, eles formam os limites geográficos de Israel. Então, Dan é um extremo, Berseba é outro extremo. Outra cidade que é familiar para você. Versículo 28, Ziclag. Veja aí, em Ziclag. Você se lembra do que está lá em 1 Samuel capítulo 30, que Davi tinha passado para o lado do exército dos filisteus,
ele estava disposto a lutar contra Saul, mas aí os soldados do rei desconfiaram e falaram assim: não deixa esse homem não. Não deixe o Davi não, porque vai que na hora H, na hora da batalha lá, ele se vira contra nós, passa para o lado de Saul e mata a gente. Então, manda o Davi ir embora. Quando o Davi vai embora, lá em 1 Samuel 30, a cidade onde ele estava habitando era a cidade de Ziclag. Quando ele chega lá, a cidade de Ziclag estava queimada, as pessoas haviam sido sequestradas, os bens tinham sido levados. Davi chora, diz o texto que Davi chora até não ter mais forças. 1 Samuel 30, em Ziclag lá, ele está aflito, os homens amargos, o texto diz que se juntou a ele um bando de homens amargos e endividados, lembra? Então, todo mundo que tem dívida, fica comigo, já pensou? Todo mundo que está com as suas dívidas atrasadas, vem para o meu time aqui. Então, Ziclag também é conhecida nossa. Depois, versículos 31 a 36, a ênfase está na tribo de Benjamim. E tem duas cidades aí que são familiares nossas também. Eu queria destacar, versículo 31 fala de Betel. Os filhos de Benjamim também se estabeleceram em Geba, e daí em diante em Micmas, Aia, Betel e suas aldeias. Betel também é familiar para nós, a gente lembra de fatos e de episódios que aconteceram em Betel. Jacó, por exemplo, esteve na cidade de Betel, são cidades mais conhecidas. Versículo 32, Anatote. Quem era de Anatote? Alguém lembra? Tem um personagem bíblico que era de Anatote. O universitário aqui, reverendo Nelson França, o universitário está dizendo Jeremias. Jeremias era profeta e ele era de Anatote. Jeremias tem 52 capítulos e tem um capítulo, acho que é o 31, 32, alguma coisa assim, não lembro de cabeça, que a situação o cativeiro está diante deles e o Senhor chega para Jeremias e diz assim: Jeremias, vá até a tua terra lá, vai lá em Anatote e compra um campo. Compre um campo para você. Mas, Senhor, comprar um campo? A gente vai ser invadido aqui, ó. Babilônia está nos atacando. Compre um campo e com a escritura e tudo. Escritura? Para que escritura? Pô, primeiro, para que comprar campo? Segundo, para que ir lá no cartório, né? Reconhecer firma e fazer escritura. E Deus diz assim: Jeremias, vá, compre o campo lá. Está vindo um parente seu aí. E ele quer vender um terreno. Você compra. A ideia de Deus é: compre o terreno, porque vocês vão para o cativeiro babilônico, mas vocês vão voltar. E as pessoas dessa cidade vão comprar terrenos, vender terrenos, assinar escritura do jeito que eu estou falando. Então, Anatote aí tem essa... nos remete a Jeremias. Muito bem. Então, a liderança se organiza, os habitantes de Judá e os lugares que não são tão conhecidos assim, as aldeias também são citadas aqui. Tudo organizado. Muito bem. Capítulo 12, vamos lá. Então, no capítulo 11, nós temos a habitação ou como eu falei, ocupação ou organização. No capítulo 12, o assunto é adoração. Veja, adoração é um assunto muito importante na vida da igreja. A gente vem aqui semanalmente, a gente vem na semana, vem no domingo, e um dos principais motivos pelos quais a gente vem aqui, dentre outros, é que a gente vem para adorar, para louvar a Deus. Então, veja que o capítulo é grande, longo, tem 47 versículos, mas a ênfase numa palavra só, se eu pudesse resumir, a palavra é adoração. Agora, eles vão organizar sistematicamente, metodicamente, os adoradores, aqueles que serão responsáveis pelo culto, pelo louvor em Jerusalém.
que é chamada de a Santa Cidade. Então, o tema que eu dei aí é a adoração do povo de Deus. Por que eu dei esse tema? Por causa do versículo 27. Veja aí, por favor. 12, 27. Na dedicação dos muros de Jerusalém, lembra que eu falei lá no início? Os muros estavam prontos, o povo estava instruído, porque Esdras já tinha subido no púlpito de madeira, pregado, dado explicações sobre a lei de Moisés. Então, é dia de festa, de consagrar os muros, e olha o que eles vão fazer. Na dedicação dos muros de Jerusalém, procuraram aos levitas de todos os seus lugares para fazê-los vir, a fim de que fizessem a dedicação com alegria, louvores, canto, símbolos, alaúdes e harpas. Do que o capítulo 12 vai falar? De adoração. Os muros estão prontos, o povo instruído, cada um já está habitando na sua cidade, no seu devido lugar. Agora é hora de louvar, de adorar a Deus. Aliás, só voltando um pouquinho, quando a gente fala de habitação de cada um no seu lugar, você se lembra que tem um livro na Bíblia que fala sobre isso? O livro de Josué. Depois que o povo conquistou todas as terras, Josué então pega as 12 tribos e começa a separar, lembra? Essa tribo vai para cá, essa tribo vai para lá. O livro de Josué tem um grande trecho que a ênfase do livro é a divisão da terra. Depois deles irem para a guerra, conquistarem, serem vitoriosos, Josué então começa a dividir a terra, habitar a terra do jeito que ela deve ser habitada. Cada um na sua tribo, cada um no seu lugar. Aqui é uma espécie de repetição em Neemias 11, as pessoas habitando cada um no seu devido lugar. Muito bem. Primeira parte aí, a volta dos líderes, versículos 1 a 26. Eu destaco aí, na verdade, a gente não vai ler todos esses nomes, mas tem alguns nomes importantes aqui que eu gostaria de chamar a atenção de vocês. Então, você tem nos versículos 1 a 7, uma lembrança de quem foi que voltou do cativeiro. Antes de começar os cânticos, a adoração, o autor chama-nos a atenção para quem foi que voltou do cativeiro. Veja aí, versículo 1, 12:1. São estes os sacerdotes e levitas que subiram com Zorobabel, filho de Sealtiel, e com Jesua, Seraías, Jeremias, Esdras, e aí vem a descrição de todos esses nomes. Aqui tem 3 nomes que merecem a nossa atenção. Zorobabel, lembra do Zorobabel? Zorobabel era governador da cidade de Judá. Ele é o líder da primeira, lembra? Ele foi o líder do primeiro retorno do cativeiro babilônico, Zorobabel. O segundo líder foi Esdras. E o terceiro líder, Neemias. Então, eles estão lembrando, olha, são estes os adoradores que voltaram para Jerusalém para adorar ao Senhor. No tempo de Zorobabel. Zorobabel é um governador. Também aí, lá em Ageu, há uma diferença aí. Aqui está Sealtiel, mas pode ser também Salatiel. É o nome do pai dele. Jesua aqui é Josué. É o sumo sacerdote Josué. Ele aparece em Esdras, aparece em Ageu e aparece em Zacarias. Então, esses cantores, eles voltam, esses religiosos, voltam com um líder político e um líder espiritual. Josué é o governador da cidade. Zorobabel era o governador. Josué era o sumo sacerdote, a maior autoridade espiritual do povo. Aí talvez você pergunte, e esse Esdras aí? Esse Esdras que voltou com Zorobabel, com Josué, não é quem você está pensando que é. Tem um homônimo, né? Acho que é esse que é o nome que se dá, né? É alguém que tem o mesmo nome, mas não é ele. Não é o sacerdote e o escriba Esdras, é outro Esdras. Esse Jeremias aí não é o profeta Jeremias,
e esse Esdras não é o sacerdote. Outro nome que merece atenção aí está no versículo 6, Ido. Esse Ido provavelmente é o pai de Zacarias, do profeta Zacarias, Ido. Muito bem, caminhando mais um pouco aqui, vamos lá. Oi? É o 4, desculpa, eu falei 6, mas é 4, obrigado, Evaldo. O Ido é um nome familiar aí também. Agora, versículos 8 a 11, o que nós temos aqui, deixa eu ver no meu esboço aqui. Outros levitas que voltam, outros levitas. O nome mais famoso que vai aparecer aí é Eliasibe. Eliasibe aparece aí no versículo 10. Jesua, que é Josué, gerou a Joiaquim, Joiaquim gerou a Eliasibe. Outro detalhe, Eliasibe também é uma figura importante, ele era o sumo sacerdote. Então, Josué, Joiaquim, Eliasibe, eles eram sumos sacerdotes, a figura religiosa mais importante nos dias lá em Israel. Muito bem, versículos 8 a 11, Eliasibe, sumo sacerdote. Versículos 12 a 21, nós temos aí Joiaquim, não confundir com Joaquim. Ele também era sumo sacerdote. Veja aí, nos dias de Joiaquim foram sacerdotes, cabeças de famílias. 2 pontos, aí vem a descrição. De Seraías, Meraías, de Jeremias, Ananias, e aí vem os nomes. E novamente você percebe aí, no versículo 16, Ido. Veja aí o nome Ido. De Ido, Zacarias. Se você for lá no profeta Zacarias, o texto vai dizer, veio a mim a palavra do Senhor a Zacarias, filho de Ido. Então aqui é alguém conhecido também. Então você percebe aí o que nós temos de melhor em relação às autoridades religiosas do povo. Versículo 16, de Ido, Zacarias, de Gineton, Mesulão, e assim por diante. Muito bem, versículos 22 a 26. Novamente um grupo de levitas nos dias de Eliasibe. Só o 22 diz assim, dos levitas nos dias de Eliasibe foram inscritos como cabeças de famílias Joiada, Joanã e Jadua. Não sei se vocês repararam aí, mas deu um trio aí, J, J, J. Viram aí 3 J's aí? J, J, J. Joiada, Joanã, se tirar o acento fica o nome da minha mãe, né? Joana. Joanã e Jadua. Joiada, Joanã e Jadua. Como também os sacerdotes até ao reinado de Dario, o persa. Então, novamente, 3 sumos sacerdotes aqui no capítulo 12. Josué, Joiaquim e Eliasibe. 3 sumos sacerdotes. Aliás, por falar nessa figura de sumo sacerdote, vocês se lembram que nos dias de Jesus, esse cargo ele estava meio que deturpado, e o cargo de sumo sacerdote era comprado a peso de ouro. Vocês se lembram que nos dias de Jesus tinha 2 sumos sacerdotes? Era para ter um só, não é verdade? Lembra? Como é que eles chamavam? Os 2 sumos sacerdotes, Anás e Caifás. Era um que assinava, o outro que mandava, alguma coisa assim. Parece que eles eram meio que parentes, né? Anás e Caifás. Bom, quando Jesus foi entregue para as autoridades romanas, ele deveria comparecer diante de um sumo sacerdote. Mas tinha 2. Então o cargo estava deturpado, Anás e Caifás. Quando Jesus foi entregue, aliás, Jesus teve 2 acusações. Quais as acusações que pesaram contra ele? Por que ele foi entregue? Do que ele estava sendo acusado? 2 acusações. Quais? Ele dizia que era Deus, certo? Então, na verdade, assim, os religiosos, eles queriam entregar Jesus,
mas eles precisavam de um motivo, né? Precisavam de uma causa. Por que a gente vai entregar Jesus? E aí eles têm dois motivos, ou duas causas. Primeiro motivo, blasfêmia. Segundo motivo, sedição. Então, ele foi entregue e as acusações que pesavam contra ele eram essas duas, blasfêmia e sedição. Uma acusação religiosa e outra acusação política. Blasfêmia é porque ele dizia que era Deus. Um belo dia, lá nos evangelhos, ele diz assim, eu e o Pai somos um. Ué, peraí. Como é que é a história aí? Acho que é João 10:30, né, se eu não me engano. Eu e o Pai somos um. Então, peraí, então você está dizendo que você é Deus? Lá em João 8, por exemplo, ele diz assim, ele se chama de eu sou, em letras garrafais, maiúsculas. Eu sou de João 8 é a mesma expressão de Êxodo 3, quando Moisés pergunta, qual é o teu nome? Lá na sarça, qual é o teu nome? Eu sou. Aí Moisés ficou meio, mas como assim eu sou? Mas dá um complemento aí. Qual é o teu nome? Quando o faraó perguntar qual é o teu nome, eu digo o quê? Eu sou. Mas não tem mais um, né? Me ajuda aí, né? Aí Deus falou, tá bom, vou te ajudar. Quando o faraó perguntar, você diga que eu sou o que sou. Perfeito. Tá claro? Vocês entenderam? Eu não entendi. Depois a Mariana pergunta o que é eu sou o que sou. Certo? Então a primeira acusação é de blasfêmia. As pessoas inventam lá e de repente o sumo sacerdote chega para ele e fala assim, diga para a gente, se você é o Messias, se você é o Filho de Deus. Falou, eu sou, você está dizendo que eu sou, e você vai ver os céus abertos, e você vai... Aí pronto. Aí o sumo sacerdote fala, para que a gente precisa de testemunhas falsas? Para que a gente precisa comprar pessoas? Ele já falou, e ele rasga as suas vestes. Então, primeira acusação, religiosa, blasfêmia. Segunda acusação é política, de sedição. Sedição tem a ver com motim, com confusão. Ele é acusado disso também. Ele é acusado de que ele não quer pagar imposto, ele é um vendido, ele tem problema com o Estado, entrega uma moeda para ele lá. É lícito pagar tributo a César? E ele diz assim, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então as pessoas distorcem, ele falou, destruam esse templo aqui, que em 3 dias eu vou reconstruí-lo. Aí as pessoas falam, bom, nós levamos 46 anos para fazer isso aqui. E você vai fazer em 3? Em 3 dias não dá nem para carregar as pedras. São pedras pesadas. Então, sedição e blasfêmia. Só que se eles chegassem para Pilatos, se Anás e Caifás chegassem para Pilatos, falassem, ele blasfemou, ele falou que é Deus. O Pilatos ia falar, e eu com isso? O que eu tenho a ver com isso? Isso aí é a lei de vocês, isso aí é entre vocês, se ele é Deus, se ele não é. Para o Império Romano, isso, se ele é Deus, se ele não é, se ele é, não é. Agora, motim, rebelião, sedição, não quer pagar imposto, aí rapidinho eles teriam motivo. Então, esse cargo de sumo sacerdote, ele na época de Jesus estava deturpado. Lembrando que o primeiro sumo sacerdote foi Arão, o irmão de Moisés, e isso foi se deturpando. Anás e Caifás. Muito bem, então nós temos 3 aqui no capítulo, Josué, Joiaquim e Eliasibe. Vamos caminhar mais um pouco aqui. Versículos 27 a 43. Aguenta firme aí, Marlene. Não, brincadeira. Brincadeira. Só para ver se vocês estavam atentos aí. Segunda parte, a dedicação dos muros. Versículos 27 a 43. Nos versículos 27 a 30, o que nós temos lá? A procura por levitas. Então, novamente, o versículo 27.
Na dedicação dos muros de Jerusalém, procuraram aos levitas de todos os seus lugares para fazê-los vir, a fim de que fizessem a dedicação com alegria, louvores, canto, símbolos, alaúdes e harpas. Lá no capítulo 8 havia sido dito que era para o povo se alegrar, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Havia sido dito isso lá. Depois, mais para frente, no versículo 30, eles fazem um ritual, eles querem louvar a Deus, mas eles querem se purificar primeiro. Versículo 30. Purificaram-se os sacerdotes e os levitas, que também purificaram o povo e as portas e o muro. Então, a purificação para que eles estivessem aptos para louvar ao Senhor. Versículos 31 a 43, nós temos aí as autoridades que foram separadas aqui. Só para que os irmãos entendam, eu fiz um resumo aqui, ó. Foi criado 2 coros, não é um coral, só para que fique mais claro. Eles criaram uma espécie de 2 corais, 2 grupos. Então você tem o primeiro grande grupo para adorar a Deus, o segundo grande grupo, isso está nos versículos 31 a 43. 2 coros, veja aí, está na descrição ali, versículo 31, foram criados 2 grandes coros, o versículo 38 fala do segundo grande coro, veja aí, versículo 38, o segundo coro ia em frente, e eu quem? Quem é esse eu aí? Muito bem, Marlene. Neemias, o segundo coro ia em frente, e eu, Neemias, após ele. Metade do povo ia por cima do muro, desde a Torre dos Fornos até ao muro largo. Depois, no versículo 40, os 2 coros se encontram, veja aí, versículo 40. Então, ambos os coros pararam na casa de Deus, como também eu, Neemias, e a metade dos magistrados comigo. Aí tem a descrição dos sacerdotes. E, finalmente, a terceira parte aí, a manutenção dos líderes. Você vai ver aí que eles serão sustentados na casa do Senhor. Vamos ler aí o trecho final, versículos 44 a 47, e aí a gente encerra. Diz assim, versículo 44, ainda no mesmo dia se nomearam homens para as câmaras dos tesouros, das ofertas, das primícias e dos dízimos, para ajuntarem nelas das cidades as porções designadas pela lei para os sacerdotes e para os levitas, pois Judá estava alegre, porque os sacerdotes e os levitas ministravam ali, e executavam o serviço do seu Deus e o da purificação, como também os cantores e porteiros, segundo o mandado de Davi e de seu filho Salomão. Pois já outrora, nos dias de Davi e de Asaf, havia chefes dos cantores, cânticos de louvor e ações de graças a Deus. Todo Israel, nos dias de Zorobabel e nos dias de Neemias, dava aos cantores e aos porteiros as porções de cada dia, e consagrava as coisas destinadas aos levitas, e os levitas as destinadas aos filhos de Arão. Olha que interessante como que o capítulo termina falando de 2 autoridades civis importantes para o povo, Zorobabel e Neemias. Zorobabel foi governador antes, depois Neemias foi governador também. Ambos foram fiéis a Deus. Ambos cumpriram os seus deveres, foram bons magistrados. E aí o autor faz essa menção aqui, nos dias de Zorobabel e de Neemias, 2 governadores, os levitas eram assistidos na casa de Deus. Muito bem. Algumas lições desse texto aqui, inclusive se você puder em casa, se você
quiser se deliciar, você pode ler os 2 capítulos, todos os nomes aqui, treinando. Tem alguns que são trava-língua, tal, você pode ler todos esses nomes aqui. E eu fiquei pensando, o que a gente poderia aprender com esses capítulos? Lembrando que o 11 fala de habitação e o 12 fala de adoração. O que você e eu podemos aprender desses 2 capítulos? Veja só, coisas práticas para nós aqui. 4 lições. Primeira, abençoar os que fazem boas ações. Lembra que o texto começa falando que os homens lá de Israel bendisseram, abençoaram os outros, aqueles que gostariam de morar em Jerusalém. Isso aqui é algo interessante, né? Abençoar ou bendizer as pessoas por boas ações que elas fazem. Sabe por que eu falo isso? Porque, via de regra, nós somos muito bons, muito rápidos e ágeis para maldizer, para falar mal, para criticar. É ou não é? Somos muito bons, conseguimos observar os defeitos de longe, mas somos meio que incapazes de elogiar. Veja, não que eu deva buscar os elogios, que você deva buscar os elogios, mas isso é algo importante. Vocês já repararam que o lugar que tem mais elogios é no velório? Mas aí não adianta. Você paga uma coroa, uma fortuna numa coroa, paga lá as flores. Eu chego, quando eu vou falar em velório assim, eu fico observando as pessoas que me antecedem lá. Eles falam tão bem da pessoa, mas falam tão bem, só que a pessoa não ouve mais. A pessoa não escuta mais. Talvez as coroas que são colocadas lá, e nada contra as coroas, e as muitas palavras que são ditas, talvez seja um remorso de não ter dito em vida. Uma coisa para a gente pensar. Entrega um monte de flores, fala um monte, só falta beatificar e canonizar a pessoa. Aí você fala, mas nem parece um pecador que está ali, né? Mas é um pecador. Então veja, o texto vai dizer lá no capítulo 11, versículo 2, que eles abençoam, eles bendizem aqueles que optaram em morar em Jerusalém, uma cidade vazia. Não tinha nenhum atrativo em Jerusalém, não tinha praia, viu? Não tinha praia. Não tinha praia grande. Não tinha. Na verdade, só tinha um atrativo. Sabe qual? Morar em Jerusalém? O templo. A segurança, era uma cidade segura, né, tal. Condomínio vai ser mais barato lá, vai estar seguro, tal. E o templo. Mas o único atrativo é você está perto do templo, perto da igreja, habitando, viu, pastor? Habitando na casa do Senhor. Mas se você não tivesse o hábito de ir para a igreja, não tinha nenhum atrativo. Você só estaria perto do templo, mas a cidade não era atrativa. Não tinha praia, nem grande, nem pequena. Primeira lição é essa daí. Abençoar os que fazem boas ações. Bem dizer, Deus abençoe, meu irmão. Deus abençoe a sua vida. Que bênção, que decisão boa. A decisão que você tomou de morar em Jerusalém sem nenhum atrativo mostra, ainda que sem palavras, qual é o teu interesse. É pelo templo, é por Deus, é pelas coisas religiosas. E isso está sendo dito no meio de um monte de nome. Esquisito, estranho. Primeira lição, abençoe as pessoas que fazem boas ações. Fale para elas enquanto elas estão vivas. Porque depois, está ouvindo mais. Segunda lição, servir ao Senhor com alegria. Capítulo 12, versículo 27, diz que eles se reúnem, eles vão dedicar os muros, vão louvar ao Senhor com cantos, símbolos, alaúdes e harpas. Servir ao Senhor com alegria. Tem um salmo que fala disso, não tem? Salmo 100. Servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cânticos.
Aqui mesmo é dito que a alegria do Senhor é a nossa força. Irmãos, crente deve ser alegre. Os crentes precisam ser alegres. Já viu o crente carrancudo? Nada tá bom. Reclama de tudo. Veja, eles têm o templo de volta, eles estão alegres, festejando. Lá no capítulo 8 é dito que a pregação demorou mais de 6 horas. Eu vou fazer se eu fizer uma experiência dessa aqui, eu sou apedrejado. A Marlene está dizendo que eu vou ficar sozinho aqui, né? Pregando 6 horas aqui, né? E o povo, lá 6 horas, e o povo estava em pé, certo? Em pé. Não estava sentadinho. Outro dia eu estava com uma camiseta bem parecida com esse estofado aí. E disseram que eu estava camuflado. Estava camuflado. Muito bem. Terceira lição nesse monte de nomes, uma lição prática para nós. Entender a necessidade de pureza. Capítulo 12, versículo 30, diz que antes dessa festa, da adoração, os sacerdotes se purificaram. Verso 30, purificaram-se os sacerdotes e os levitas, que também purificaram o povo e as portas e o muro. É preciso essa ideia de pureza, de santidade. Nós estamos na casa do Senhor. Hebreus 12, 14 diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Pureza. Tem outro versículo muito interessante sobre pureza, Isaías 1:12. Isaías 1:12 diz assim: quando comparecerdes perante mim, quem vos requereu o só pisardes os meus átrios? Não é assim que é dito lá? Quando você está, Isaías 1:12, quando vocês chegarem aqui, quem foi que disse que é suficiente só o pé de vocês? O que o texto está requerendo é o corpo, a alma, a pureza, a santidade, a intencionalidade de adorar a Deus. Veja, no meio desse monte de nomes, todos eles estão preocupados com a pureza, com a santidade de vida, porque Deus é santo. Não é assim que Isaías diz, Isaías 6? Santo, santo, santo é o Senhor, toda a terra está cheia da sua glória. E a última coisa, última lição, honrar os compromissos com Deus. Capítulo 12, versículo 47, termina dizendo que Israel sustentou os levitas, cumpriu todas as porções, tudo o que era necessário ser feito foi feito nos dias de Zorobabel e Neemias. Honrar os nossos compromissos com Deus. O compromisso que você tem, o compromisso que eu tenho, todos eles precisam ser cumpridos diante do Senhor. Então veja, eu nesse capítulo aí cheio de nomes, eu consegui ver essas 4 lições que têm tudo a ver com a nossa vida. Abençoar os que fazem boas ações, servir ao Senhor com alegria, entender a necessidade de pureza na vida e honrar os compromissos com Deus. É isso. Neemias 11:12, a dedicação dos muros de Jerusalém. Alguém...